Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 12/12 de 2023. Só jogo pesado também. Vamos fazer uma análise aqui dos jogos que acontecem na virada da madrugada do dia 12 para o dia 13. Como fazemos aqui todos os dias no Sexta de Trade, se você não conhece a gente, se inscreve no canal. Também ativa o sininho de notificações para não perder nada, porque aqui todos os dias tem os melhores palpites baseados em números e estatísticas para que você tenha uma segurança maior nas suas entradas e tenha um lucro mais certeiro a médio longo prazo. Beleza? O nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado, e também, se você quer conferir um pouco das nossas análises, da profundidade de cada uma delas, ontem tivemos um desempenho excelente e fizemos um vídeo ali muito bem aprofundado e analisado para que vocês fossem lucrativos. E se você conseguiu algum green graças aos nossos palpites, deixa o like para poder retribuir as nossas análises diárias aqui no Sexta de Trade. A meta é de 300 likes. Ontem batemos o nosso recorde em 24 horas ali de visualizações no nosso canal do YouTube. Somos muito gratos, então vai clicando no botão de like aí pra gente continuar nessa toada e alcançarmos mais pessoas. A gente quer que todo mundo faça dinheiro, coloque dinheiro no bolso com apostas em NBA. Como eu disse para vocês, as melhores opções estão lá no nosso grupo VIP com palpites extras e também com as melhores odds para você colocar ainda mais dinheiro no bolso. Mas vamos começar aqui a nossa análise com Celtics e Cleveland Cavaliers. A gente tem aqui um jogo muito interessante. Hoje, inclusive, temos muitos jogos equilibrados. É difícil a gente tirar algo interessante aqui, mas eu acho que sim, dá pra gente ser lucrativo. Temos o Evan Mobley como dúvida, como principal ponto de referência para essa nossa time. Se ele jogar, um dos melhores e mais importantes jogadores desse sistema do Cleveland Cavaliers, eu acredito que os Cavs consigam cobrir um handicap positivo contra esse Boston Celtics, que sim, joga em casa, é favorito, tá mais descansado, mas eu acho que o mercado se equivocou nessa odd de 1,18. Boston é melhor? É. Mas volta e meia eles acabam tornando jogos fáceis, difíceis. E eles sempre acabam deixando seus adversários se aproximarem, pelo menos um pouquinho no placar. E é em cima disso que eu acho que os Cavs possa ser competitivo. Então, o nosso primeiro palpite, handicap de mais 13,5 do Cleveland Cavaliers. Nessa tip, a gente pode vencer por qualquer placar ou perder de no máximo 13 pontos de diferença, que é green. A gente só não pode perder por 14 ou mais. Tem um vídeo aqui em cima para vocês explicando um pouco mais sobre o handicap. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Nos últimos 9 confrontos diretos entre Cleveland e Boston Celtics, a gente tem 6 vitórias e apenas 3 derrotas para o Cleveland, o que já é muito animador para essa nossa time. O Cleveland só perdeu 2 vezes jogando como visitante contra o Boston Celtics dentro desse calendário. Em nenhum momento o Boston conseguiu fazer 14 pontos de diferença ou mais diante dos Cavs. O Boston Celtics nos últimos 8 jogos, eles perderam 3 e venceram 5. Mas dentro dessas vitórias eles também só conseguiram vencer por 14 de diferença ou mais uma vez, que foi contra o Chicago Bulls. O Chicago Bulls tem uma das piores defesas da liga e um dos piores ataques. Eles são o 10º pior setor defensivo de toda a NBA por 100 posses de bola e são também um dos times que mais sofrem bolas de 3 em toda a liga, com o segundo pior desempenho na NBA. Tendo isso em vista e o fato de que o Boston gosta de explorar a bola tripla, era mais previsível que eles conseguissem vencer e convencer diante de um Chicago Bulls. Mas quando a gente fala do Cleveland, a gente está falando do 10º time que menos sofre bolas de 3 por jogo, que sofre 11,9 bolas triplas por partida e 11,6 quando joga como visitante, ou seja, eles melhoram a sua média. Nos últimos 3 jogos, eles sofreram apenas 8 bolas de 3 tentadas ali contra eles, e a gente também pode observar que eles se defendem muito bem também no centro, uma das 10 melhores defesas de centro da NBA, uma das 10 melhores defesas da NBA em geral, a 7ª melhor nesse momento da competição. Então acho que dá pra gente ter um jogo mais equilibrado, mais brigado, porque os números dizem que sim, vale a pena. Se a gente for olhar aqui para uma posição importante dentro desse jogo do Cleveland Cavaliers contra o Boston, a gente pode observar que na posição de jogo Jason Tatum, o melhor jogador aqui do Boston Celtics, é a posição em que o Cavs é um dos 10 times que menos sofrem pontos para jogadores dessa posição, o que também anima bastante essa nossa tip. Mas se tem uma coisa que sempre foi uma dor de cabeça para o Boston Celtics ser competitivo contra os Cavs, é o seguinte fato: o Cleveland Cavaliers é o 4º time que mais pontua no pick and roll ball handler, que é quando o pontuador é geralmente o armador nesse tipo de jogada. O Boston, desde o ano passado, eles têm muitas dificuldades de fazer essa troca. Claro que eles têm mais facilidade agora com o Jrue Holiday e com o Porzingis como protetor de aro. Só que ainda assim, os Cavs é um time que explora muito essa jogada e que tem um ótimo desempenho também, graças a Caris LeVert,
Darius Garland e também Donovan Mitchell. Só que se a gente for observar, o Boston continua com dificuldades de defender esse tipo de jogada. É o quarto time que mais sofre pontos de pick and roll handler em toda a NBA. Isso anima bastante para que o nosso time seja competitivo, o time que estamos favoráveis também no ataque, além da defesa que a gente já justificou para vocês. Então, esse handicap é o mais seguro para essa partida, pelo menos na minha visão. É aquilo que eu diria que vale a pena nos arriscarmos. Beleza? Vamos falar agora aqui de Lakers e Dallas Mavericks aqui. Um jogo um pouco mais complicado, cada vez mais as odds dos Lakers vão diminuindo, porque sim, eu acredito que eles sejam favoritos. Eles têm um encaixe mais interessante contra esse Dallas Mavericks, e mais do que isso, o Dallas só vai conseguir ser competitivo contra grandes equipes, se o Luka Doncic fizer milagre, ou se o Kyrie Irving estiver disponível. São muitos desfalques do lado dos Mavs, então eu acredito que sim, a equipe dos Lakers sejam favoritas. Pelo menos esses desfalques marcaram presença nos últimos jogos. Hoje eles estão atualizados aqui como dúvida. Tim Hardaway, Grant Williams e Kyrie são 3 titulares importantes para esse funcionamento desse time do Dallas. Então, se a gente tiver ali um Kyrie Irving de fora, ou então um Grant Williams e um Tim Hardaway Jr., eu acredito que o Lakers vence desde que LeBron e também Anthony Davis estejam em quadra. Esse cara aqui também vai ser muito importante para poder diminuir as bolas de 3 que são muito tentadas e convertidas do Dallas, já que o Vanderbilt é um ótimo defensor de perímetro e eu acho que até imprescindível para esse jogo aqui. Então, esse é o jogo que a gente vai esperar a escalação. Se os dois times vierem completinhos, aí eu vou ficar de fora. É um jogo equilibrado. O Dallas Mavericks sofre muito no garrafão e no paint, então dá pra gente explorar ali, por exemplo, os rebotes do Anthony Davis, já que o Dallas é o quinto time que mais cede rebotes para pivôs na NBA e também é um dos times que mais sofrem pontos, o quinto que mais sofre pontos, e o Anthony Davis vem de um jogo incrível contra o Indiana Pacers. Para a posição de power forward, eles também sofrem muito. É a posição do LeBron James. O Dallas é o terceiro time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição. Então acho que encaixa um pouco mais favorável para os Lakers, mas apesar do título do In-Season Tournament, eu ainda acho que não é um time tão confiável. É um time com altos e baixos, é um time que eu diria regular em muitas coisas, sem grandes pontos positivos e negativos evidentes para a gente explorar. Então vamos tomar cuidado, colocar apenas a vitória deles ali se o Dallas vier bem desfalcado. Agora vamos de fato para uma tip aqui para vocês. No jogo entre Bulls e Denver Nuggets, a gente vai trabalhar numa dupla. A gente acredita que o Denver Nuggets vence essa partida e a gente vai duplar aqui com o over em pontos deles. A gente então quer a vitória do Denver Nuggets para essa noite, colocando aqui essa odd de 1,33 e fechando uma odd ali em torno de 1,50 com acima de 106,5 pontos do Denver. Esse é o nosso palpite para hoje com base na seguinte argumentação. Bom, Denver Nuggets devem ser porque eles são melhores em tudo. A gente tá falando de um Denver, que é o 9º melhor ataque da NBA e que encara um dos 10 piores ataques, na verdade o 7º pior ataque, que é o dos Bulls. A gente tá falando de um Denver que, se não é brilhante na defesa, é a 13ª melhor defesa da liga, enquanto que o Chicago é a 21ª. O net rating, que é o saldo tirado em eficiência ofensiva e defensiva por 100 posses de bola, também é favorável para o Denver, que é o 8º melhor da NBA, enquanto que o net rating do Chicago Bulls é um dos 10 piores também. A gente tá falando também de um time que tem o melhor jogador atualmente da NBA, ou pelo menos o último MVP, que é o Nikola Jokic. E a gente também tá falando de um Denver que, se vier saudável, deve vencer e convencer esse cansado time do Chicago Bulls, que vem muito mal e que também jogou uma prorrogação dura ontem contra o Milwaukee Bucks, onde eles começaram muito mal a partida, se recuperaram, mas ficar correndo atrás do placar é sempre complicado. Por isso, o Denver deve ter vantagem aqui. O Denver Nuggets venceu o último encontro e o único que essas franquias tiveram nessa temporada por 22 pontos de diferença. Ok que foi em casa, mas ainda assim, eu acho que o fator torcida não vai fazer tanta diferença assim. E a gente também tá falando de um Chicago Bulls que nos últimos 10 jogos sofreu uma média bem relevante de pontos, sofrendo 117,3 pontos por jogo, sendo que eles só jogaram 2 overtimes nesses 10 jogos recortados. E se a gente for observar aqui, o Denver Nuggets com Jamal Murray na escalação, nos últimos 14 jogos, eles marcaram 113,1 pontos por jogo. E mais do que isso, desses 14 jogos, eles venceram 11. Então o aproveitamento deles melhora bastante quando esse jogador está em quadra. Se a gente for organizar aqui por data, a última exibição deles também foi ontem, onde venceram o Atlanta Hawks, que é um time que eu considero de nível parecido ao dos Bulls, só que até melhor, principalmente saudáveis, já que hoje o Bulls vem sem, talvez, o Alex Caruso mais uma vez, e com certeza eles não terão em quadra o Zach LaVine, que é um jogador muito importante. Então, repetindo, se o Denver vier saudável com Jamal Murray, Aaron Gordon, quem teve os Caldwell Pope, Reggie Jackson também ali, o Porter Jr. e o Jokic, eu acredito que o Denver vence, pontua mais de 106,5 pontos, já que essa defesa dos Bulls é horrível, o ataque do Denver é muito bom,
E mais do que isso, o Chicago é um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo. Agora vamos falar aqui das próximas 2 partidas que acontecem na virada da madrugada. Mas antes, não esquece de deixar o seu like para poder ajudar. O nosso projeto é seguir acontecendo, a gente tem muito trabalho para fazer tudo isso aqui, com muito carinho para vocês, e a gente sempre traz números, estatísticas, análises que levam tempo para a gente poder recolher, trazer o melhor conteúdo. E muita gente fica roubando o nosso conteúdo e divulgando no Instagram, então assim, a única forma de vocês ajudarem a gente, dar valor pro nosso trabalho, é deixando esse like, beleza? Não esquece também de fazer parte do nosso grupo VIP, porque além do menor preço do mercado, lá você vai encontrar muito conhecimento para ser mais lucrativo nas apostas. A gente sempre manda os nossos e-books especiais para a galera, tem e-books mensais, além, é claro, do nosso mural, do nosso radar, cesta de trade e muitas informações e vídeos especiais de análises que vocês só vão encontrar lá. Vale muito a pena, além, é claro, das nossas tips exclusivas. Em resumo, quer colocar mais dinheiro no bolso? Participem lá, terem mais chances de lucratividade. Agora vamos falar de Suns e Warriors. Aqui a gente tem o Kevin Durant como dúvida para hoje. Claro, a gente prefere que ele esteja em quadra, mas a depender da sua ausência ou presença, vamos ajustar as nossas linhas para poder fazer uma tip com chance de lucratividade. Nesse jogo a gente vai trabalhar com over em pontos. A gente pretende trabalhar ali com uma odd de 1,50 pelo menos. E como eu disse para vocês, né, a gente está falando aqui de uma rodada bem equilibrada. Se a gente for pensar Warriors e Suns, eles podem muito bem se encontrar em um mata-mata ali, em um playoff dessa mesma temporada. Então é muito importante que esses times eles testem coisas novas, desenvolvam estratégias para parar o adversário. Então os jogos podem fugir do padrão. Lakers e Dallas também pode acontecer. Boston e Cleveland, outro jogo que também pode acontecer. Em resumo, a gente está falando de jogos que tem muito equilíbrio, que os times podem mudar um pouco a sua característica para poder minar o jogo do rival. Algumas coisas podem fugir tanto do padrão que o ideal mesmo é vocês escolherem apenas uma ou 2 partidas e trabalhar naquela que você acha que faz mais sentido, ao invés de fazer todas as tips para hoje. Dica de ouro para esse dia 12/12. Mas vamos falar aqui de Suns e Warriors acima de 227,5 pontos é o nosso palpite. Se formos observar, os 9 jogos dos Warriors jogando como visitante, a gente teve uma média de 239,7 pontos nas partidas das quais essa franquia se envolveu. Eles pioraram bastante a sua defesa recentemente, pelo menos em números brutos, mas eles continuam com um bom ataque, sempre frequentando ali a casa dos 110 pontos para cima, ou pelo menos na média, já que eles marcam 120,7 pontos. Nesse mesmo calendário, a gente teve um confronto entre Phoenix e Golden State, e o jogo terminou com 238 pontos totais na partida, o que seria suficiente para a gente conseguir o nosso over hoje. Mas como eu disse para vocês, a gente está falando de um Phoenix Suns que piorou bastante na sua defesa recentemente. Eles são apenas uma defesa de metade de baixo da tabela, a 17ª melhor da NBA, enquanto que a do Golden State Warriors também está nessa metade de baixo. E poder de fogo, a gente sabe que um time com Klay Thompson, Curry, Devin Booker e quem sabe o próprio Kevin Durant, aí eles têm de sobra. A gente tá falando de um Phoenix Suns que é quase um dos 10 melhores ataques da NBA e de um Warriors que, se não é especial, joga apenas ali no 15º melhor eficiência ofensiva da NBA. Ele joga num pace razoavelmente alto que pode motivar a gente a trabalhar com over, já que eles vão ter muitas posses de bola por minuto e podem funcionar bem. É o 12º maior pace da NBA. E quando a gente faz um filtro aqui de local, a gente pode observar que fora de casa, os Warriors costumam jogar num ritmo ainda maior. Eles são o 7º maior ritmo visitante de toda a liga. Defensivamente, o Golden State Warriors é apenas a 12ª defesa e ofensivamente eles melhoram bastante sob a condição de visitante, marcando o 5º maior número de pontos por 100 posses de bola. Beleza, então por conta desse ritmo, alto talento, nenhuma defesa muito especial, eu acredito em um jogo bem pontuado. O histórico dos Warriors é o que nos motiva a trabalhar com esse acima D. Beleza, agora vamos falar aqui de Clippers e Kings, mais um jogo que a gente vai trabalhar no over. A gente vai aqui no mercado de pontos e trabalhar com a linha de pontos totais para essa partida. Se você quiser fazer ali uma duplinha ali colocando o over em pontos somente dos Clippers, com over em pontos de alguma outra franquia que você acha que tenha potencial de pontuar bem, também acho interessante. Mas de primeira a gente vai de acima de 228,5 pontos totais, com base na seguinte argumentação: os últimos jogos do Sacramento Kings foram muito bem pontuados. Nos últimos 10 encontros aí que eles tiveram com seus adversários, a gente teve uma média aí de mais de 237 pontos por partida, o que é bem positivo também. Contra o Phoenix Suns, foram uma das poucas exceções onde eles não conseguiram superar essa marca de pontos. E também contra o New Orleans Pelicans, ou seja, nos últimos 10 jogos, em 80%, a gente conseguiu mais de 228 pontos nas partidas em que eles se envolveram, que é um número bem interessante. Já os Clippers é um time que, digamos, mais híbrido. Volta e meia eles defendem bem,
e volta e meia eles atacam mal. É um time um pouco que, digamos que varia um pouquinho mais. Mas nos últimos 10 jogos eles têm uma média de 224,4 pontos. Só que se a gente for reduzir esse recorte para os últimos 7 jogos, a média fica um pouco mais interessante, dentro daquilo que a gente busca para hoje, mais de 230 pontos nas partidas que eles se envolveram, e a gente não pode ignorar o fato de que eles vão enfrentar um adversário no qual, recentemente, eles fizeram um jogo de 248 pontos, e de um Sacramento Kings que acelera tanto o jogo, defende mal e também pontua bem, que não tem como a gente ignorar o fato de que o over é a melhor opção. Se a gente for olhar aqui o Sacramento Kings, eles não são nenhuma defesa muito especial, é quase uma das 10 piores da NBA, e ofensivamente eles produzem bastante porque eles têm um ritmo alto, eles jogam quase um dos 10 maiores da NBA, eles foram ultrapassados pelos Pelicans por conta do jogo de ontem, e eles são um time ali que, por conta desse ritmo, velocidade, eles têm tantas posses de bola por minuto que mesmo quando eles não estão calibrados, eles acabam pontuando bem. Só que acima de tudo, é um time que sofre muitos pontos no paint, o setor mais frágil deles é ali perto do garrafão. São dos 10 times que mais sofrem pontos no paint em toda a NBA, e ali a gente pode ter produzindo Westbrook e Harden com infiltrações, Paul George e também Kawhi Leonard com sua altura e talento, então assim, a gente tem encaixes bem interessantes para que seja um jogo bem pontuado, beleza? Outra zebra que eu também acho interessante pode ser esse handicap positivo nos Kings, já que o Los Angeles Clippers malemar consegue vencer jogos de grandes equipes aí com segurança, só que eu vou priorizar esse over em pontos porque eu acho que ele faz mais sentido, pelo menos para hoje, beleza? A gente tem ali um James Harden que aumenta a fragilidade defensiva dos Clippers, na rotação a gente tem o Westbrook, então eles sempre vão ter pelo menos um bom alvo para a gente explorar. Nos últimos 3 jogos a gente teve uma média absurda de pontos nos encontros entre essas franquias, inclusive com um jogo que teve overtime, mas que a gente teve mais de 340 pontos entre as franquias. Um outro que a gente teve mais de 250 e o recente, como eu disse para vocês, com 248, assim, são números bem interessantes, considerando que na temporada passada os Clippers se defendiam melhor do que nessa, e nessa eles têm pelo menos um acúmulo maior de talentos individuais. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!